produto e quociente. Então, vamos lá. Tem duas formas de se resolver esse tipo de inequação. Vou direto para o exercício. Então, vamos lá. Exercício número 1, da página 31. O exercício número 1, ele fala sobre inequação. Ele quer resolva a inequação x menos 3 sobre x mais 2 seria menor ou igual a zero. Gente, essa inequação tem uma condição de existência, e a condição de existência é, no denominador, nunca vai poder ser zero. Ou pelo primeiro mandamento da matemática, não dividirás por zero. Portanto, x mais 2 tem que ser diferente de zero. Logo, o x deverá ser sempre diferente de 2. Gente, tem duas formas de eu resolver esse tipo de inequação. Duas formas. Eu vou resolver a primeira forma, que é a forma mais clássica, e resolverei também de uma segunda forma, que é uma forma um pouco mais avançada. Então, vamos lá. Primeira forma. Primeira resolução. Que seria uma forma mais clássica. Tudo bem? Você tem duas expressões aí. O x menos 3 e o x mais 2. X menos 3 e o x mais 2. X menos 3 é uma reta crescente. É uma reta crescente. Por quê? Porque o termo que acompanha o x é positivo. Portanto, será uma reta crescente. É uma reta crescente que passa pelo 3. Então, uma reta crescente que passa pelo 3. Já a segunda equação também é uma reta crescente. É uma reta crescente porque o termo que acompanha o x é positivo e passa pelo menos 2. Então, nesse caso, tem razão, Sabrina, é x diferente de menos 2. Passei para lá e não troquei o sinal. Obrigado. X é diferente de menos 2. Nesse caso aqui, é uma reta crescente que vai passar pelo menos 2. Pelo menos 2. Então, uma reta crescente que passa pelo menos 2. Agora vem, tudo que está para cima do eixo x é positivo. Então, tudo que se encontra para cima do eixo x será positivo. E tudo que está para baixo do eixo x é negativo. Tudo que está para baixo do eixo x é negativo. A solução, ou seja, eu quero o sinal de x menos 3 sobre x mais 2. Então, x menos 3 sobre x mais 2, basta a gente passar as raízes para cá, que seria o menos 2, e o 3. Então, passei as raízes para lá, vai ficar menos 2 e 3. E aí basta eu fazer a combinação do sinal. Menos com menos dá mais. Mais com menos
dá menos, e mais com mais vai ficar mais. A pergunta é, quando será menor ou igual a zero? Ou seja, quando será negativo ou zero? Negativo ou zero será do menos 2 ao 3. Portanto, ó, conjunto solução ou verdade, duas formas de a gente escrever, seria x é elemento dos reais, tal que o x vai de menos 2 até 3, ou conjunto verdade, a outra notação seria do menos 2 aberto até o 3 fechado. Então, esta seria a primeira resolução. Eu vou pedir agora para você atenção total, porque eu vou fazer uma segunda resolução. Essa segunda resolução é bem mais avançada. Olha só, como fica a segunda resolução. A segunda resolução, o segundo modo de resolver, faria o seguinte. Essa aqui, ó, já é a solução, logo de cara. E como a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Já vai colocar as raízes aqui, que são 3 e menos 2. Então, ó, lembrando que o menos 2 é sempre aberto pela condição de existência. E o 3. Para eu saber agora aonde vai bater essa raiz, basta eu fazer o seguinte. Testa um valor nessa função aqui. Pode ser qualquer valor. Eu vou testar, por exemplo, o zero. O zero. Quando eu testo o zero, o que acontece aqui, ó? Dá menos 3 sobre, ó, vai ficar 0 menos 3 sobre 0 mais 2. Dá menos 3 sobre 2. Ou seja, no zero é negativo. Toda vez que você pula a raiz, você troca o sinal. Então, ó, aqui vai ficar positivo, pula a raiz, troca o sinal. Aqui vai ficar positivo. A pergunta é, aonde é menor ou igual a zero ou negativo, vai ser do menos 2 ao 3. Portanto, conjunto solução ou verdade seria do menos 2 ao 3. Tudo bem? O que vocês acharam dessa segunda resolução aí? Fácil, médio ou difícil? O que vocês acharam? Quem achou fácil, dá like aí no vídeo. Vamos ver. Ó. Gente, como a segunda resolução é bem rápida, o que eu vou fazer? Fazer todos os exercícios da mesma forma. Todos, da mesma forma. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, o exercício número 2. O exercício número 2 diz o seguinte, ele é um pouquinho mais técnico. Lembrando que depois vou deixar a live salva para vocês, então vocês podem assistir. Vou fazer das duas maneiras, meu grande amigo Lucas. Então, olha só.
Vamos resolver aqui, ó. Fazer aqui, opa! Vamos fazer aqui a questão de número 2. A questão de número 2 fala a função f de x igual raiz de 9 menos x quadrado sobre x quadrado mais x menos 2 tem como domínio. Gente, por que ele falou que isso aqui, ó, tem como domínio? É que ele quis dar uma enfeitadinha aí, né? Só para não perguntar direto. Mas o que é o domínio? O domínio é onde a raiz existe nos números reais. E a raiz só existe se ela for positiva. Então, o número que está dentro da raiz, que a gente chama de radicando, o número que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque só existe raiz de número maior ou igual a zero. Quando a raiz for de um número negativo, não existe a raiz real, somente a raiz imaginária. Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Nós faremos o seguinte. A gente vai resolver essa inequação. Essa inequação aí. Mas como a gente resolve? A gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos fazer o gráfico de 9 menos x quadrado. 9 menos x quadrado é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, vai ficar aqui, ó, dois valores. Menos 3 e 3. Lembrando pelo primeiro mandamento da matemática, que esse cara aqui tem que ser diferente de zero. Não dividirás por zero. Portanto, ó, x quadrado mais x menos 2 tem que ser diferente de zero. Então, tem que ser bolinha aberta nos dois. Vamos encontrar as raízes dessa função. Para eu encontrar as raízes dessa função, basta eu pensar no seguinte. A soma das raízes dá menos b sobre a e o produto dá c sobre a. Então, a soma dá menos 1 e o produto dá menos 2. Portanto, as raízes seriam menos 2 e 1. Então, só que agora o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Portanto, o gráfico ficaria assim, ó. Passa pelo menos 2 e pelo 1. Lembrando que a bolinha é aberta porque o denominador tem que ser sempre diferente de zero. Então, esse seria o gráfico da função do segundo grau. Tudo que está para baixo do eixo x é negativo. E tudo que estiver para cima, positivo. Para baixo, nega. Para cima, pose. Então, aqui, ó. Pose, pose. Nega. Pose, pose, pose. O autor quer saber aqui, ó. O autor quer saber a divisão dos dois. Então, para eu fazer a divisão, basta pensar no seguinte. A divisão dos dois. Então, esse seria o conjunto solução. Vamos ver, passar as raízes para cá. Então, uma raiz é o menos 3, fechadinho. A outra raiz
seria o menos 2 aberto. A outra raiz é o 1 aberto. E a outra raiz seria o 3 aqui fechado. Tudo bem? Agora a gente vai ter que combinar o sinal. Menos dividido por mais dá menos. Mais dividido por mais dá mais. Menos por mais dá menos. Mais dividido por mais dá mais. E mais dividido por menos dá menos. A pergunta é: quando que isso será maior ou igual a zero? Maior ou igual a zero seria positivo ou zero. Então, seria positivo ou zero nesse intervalo aqui ou nesse aqui. Portanto, o conjunto solução ou verdade seria x é elemento dos reais, tal que o x vai do menos 3 fechado até o menos 2 aberto, ou o x vai de 1 até o 3. Essa seria uma das possibilidades. E uma segunda possibilidade seria na notação de intervalo. De menos 3 até 2 aberto, união com 1 aberto até o 3 fechado. Tudo bem? Este seria aquele primeiro modo de resolver. E como ficaria o segundo modo? Vou mostrar para vocês agora o segundo modo de resolver. Já vou fazer até nesse espacinho aqui, ó, porque o segundo modo é muito rápido e muito fácil. Se você quiser opinar por um só e adotar, pode. Então, olha só, segundo modo. Já coloca direto aqui a solução. Você teria que encontrar as raízes. Só que as raízes aqui, ó, já estão encontradas. Menos 3, menos 2, 1 e 3. Então, ó. Menos 3, menos 2, 1 e 3. Tudo bem? Aí eu vou testar qualquer valor. Professor, posso testar qualquer valor? Qualquer valor. Você só não vai poder testar as raízes, porque a raiz vai dar zero. O menos 3 dá zero, o menos 2 não existe, o 1 não existe, e o 3 dá zero. Esses não. Claro que eu vou pegar o cara que é mais fácil fazer a conta. Por exemplo, o zero. Lembrando que o zero estaria entre menos 2 e 1. Se eu jogo zero na função, zero nessa função aqui, vai ficar 9 menos zero ao quadrado sobre zero ao quadrado mais zero menos 2. Ou seja, dá 9 sobre menos 2, que é igual a menos 9 sobre 2. Como dá menos 9 sobre 2, perceba que o número nem me interessa. O que interessa mesmo é o sinal. Então, aqui eu sei que é negativo. Pula a raiz, troca o sinal. Pose. Pula a raiz, troca o sinal. Nega. Pula a raiz, troca o sinal. Pose. Pula a raiz, troca o sinal. Nega. A pergunta é, aonde esse cara é maior ou igual a zero? Ou seja, positivo ou zero. Então, positivo vai do menos 3 ao menos 2 e do 0 ao 1. Perceba que dá, e do 1 ao 3, aliás. Perceba que é exatamente a mesma coisa.
O conjunto solução aparece aqui em cima. Então, é exatamente a mesma coisa, tudo bem? Então, você pode fazer dessas duas maneiras que não vai dar errado. O que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil? Quero a opinião de vocês. Quem achou fácil, dá like no vídeo aí. Vamos ajudar a gente. Um ou outro aí achou fácil, uma questão. Também as questões são um pouquinho trabalhosas, né? Vamos lá. Médio, meu grande amigo João. Saudade de você, João. Então vamos lá. Yasmin, médio, é isso aí, Yasmin. Saudade de todo mundo. Sabrina, fácil, é isso aí, Sabrina. Se eu fosse opinar aqui, para mim, é uma questão fácil. Ela só tem, a dificuldade dela é ficar fazendo as continhas, né? Mas é bem mecânico, é bem fácil, tá? Se você segue essa regra, você acerta todos sem dificuldade nenhuma. Sem dificuldade nenhuma. Então vamos lá? Vamos fazer o exercício número 3. Alternativa. Deixa eu ver a alternativa que eu esqueci. Tem razão. Lucas Fávero Mazeu. Alternativa A, B. A, B, meu amigo. B ou D, hein? Espera aí que o pessoal me confundiu. B, menos 3 ao menos 2, do 1 ao 3. É a B mesmo. B de bola. B de bola. Tudo bem? Agora sim, acho que todo mundo já dominou. Vamos resolver então o 3. Vamos lá. Exercício número 3. Exercício número 3. Vamos lá. O exercício número 3 já é um pouquinho mais complicado. Fala o seguinte: 2x menos 3 sobre x menos 1 seria menor ou igual a 5 sobre x menos 1. Gente, muita gente já começa a pergunta da seguinte maneira: professor, por que eu não posso cortar o x menos 1? Por que eu não posso cortar o x menos 1? E a resposta é muito simples. Quando você corta o x menos 1, você está multiplicando ambos os membros por x menos 1. Pode fazer isso? Pode. Qual é o problema? O problema é que você não sabe o sinal do x menos 1. O x menos 1 ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, manteria o sinal da desigualdade. Se ele for negativo, inverteria o sinal da desigualdade.
Então, tem essas duas possibilidades aí. Então, ele poderia manter o sinal da desigualdade ou inverter. E ele só vai inverter quando ele for negativo. Então, uma das formas seria resolver por hipótese. Mas essa maneira é muito ruim. Eu vou mostrar só o melhor jeito para você de resolver essa questão. Como a gente vai fazer? Não pode cortar, porque eu não sei o sinal do x menos 1. Então, o que eu faço? Passo esse cara para o primeiro membro. Então, vai ficar 2x menos 3 sobre x menos 1 menos 5 sobre x menos 1 é menor ou igual a zero. Tudo bem? Então, você coloca aqui, ó, o x menos 1. Então, a gente teria o seguinte. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. X menos 1 por x menos 1 dá 1. Vezes 2x menos 3 dá 2x menos 3. X menos 1 por x menos 1 dá 1. Vezes menos 5 dá menos 5. Tudo isso seria menor ou igual a zero. Tudo bem? Continuando. Menos 3 menos 5 dará 2x menos 8. Sobre x menos 1. Tudo isso seria menor ou igual a zero. Tudo bem? Gente, vou fazer das duas formas, já virou uma inequação quociente. Vou fazer das duas formas, então, que a gente já viu. Só que agora eu vou fazer primeiro daquele segundo método, o método mais ninja. Já vou pôr a solução direto. Então, ó, lembrando que a gente não pode dividir por zero. Então, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, nesse caso, o x, então, tem que ser diferente de 1. Bolinha aberta no 1. E a raiz da equação de cima, a raiz dessa equação aqui de cima, seria 2x menos 8. Daria 8 dividido por 2, dá 4. Então, a outra raiz, lembrando que aqui pode ser 0, dará 4. Vamos chutar um valor? 0. Lembrando que o 0 está para lá do 1. Se eu jogo o valor 0, vai ficar aqui, ó, 0 e 0. Menos 8 por menos 1 dá mais 8. Portanto, aqui ficará positivo. Então, aqui é pose, pulou a raiz, troca o sinal, nega, pulou a raiz, troca o sinal, pose. Tudo bem? Então, pose, nega e pose. A pergunta é onde é menor ou igual a zero? Ou seja, negativo ou zero. Aonde vai ser negativo ou zero? Do 1 até o 4. Então, solução ou verdade seria do 1 até o 4 fechado, que já corresponde à alternativa do 1 ao 4, 1 aberto, 4 fechado, D. Tudo bem? Esta, então, seria a alternativa D. Outra forma de a gente resolver seria fazendo o gráfico de cada um. O gráfico de cada um vai ficar assim. 2x menos 8 é uma reta crescente que passa pelo 4. X menos 1. X menos 1 vai ser uma reta crescente que passa pelo 1.
Tudo que está para cima do eixo X é positivo. E o que está para baixo é negativo. Então, para cima, aqui é positivo. E o que está para baixo, negativo. Tudo bem? Então, ó, 2x menos 8 sobre x menos 1. Como é que vai ficar? Vai ficar 1 aberto, 4 fechado. Menos por menos, mais. Perceba que tanto desse modo quanto desse dá exatamente a mesma coisa. Então, menos por menos, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Tudo bem? Então, a pergunta é, aonde é menor ou igual a zero? Ou seja, onde é negativo, no 1 ao 4, que dá o mesmo conjunto de solução. E aí, gente, o que vocês estão achando? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Quem gostou mais do primeiro jeito, digita 1. E quem gostou mais do segundo jeito, digite 2. Só para eu ver aí como é que tá a preferência de vocês. Ele é bem mais rápido mesmo, esse primeiro jeito. Se você acostuma com ele, ele fica muito rápido. Nem 2. Nossa, vou fazer só do primeiro jeito, então. Só do primeiro jeito, que é bem mais louco. Nem 2. Então, vamos lá. Vou fazer, então, agora... Fácil, 1, é isso aí, Sabrina. Vamos fazer, então, agora o 4. Exercício número 4. Todo mundo 1, acho que 1 ganhou de unanimidade aí. Vou fazer, então, só desse jeito a partir de agora, tá bom? Pena que a gente já está no último exercício da questão 4. Então, vamos lá. Questão número 4. Questão número 4. Diz o seguinte. Questão número 4 diz o seguinte. 1 sobre x. 1 sobre x é menor ou igual a 2. E agora vem aquela pergunta. Professor, posso passar o x multiplicando? A resposta é não. Por que você não pode passar o x multiplicando? Porque se você multiplicar por um número positivo, você vai manter a desigualdade. E se você multiplicar por um número negativo, você inverte a desigualdade. E esse é o motivo que torna impeditivo a gente passar o x multiplicando de uma maneira negativa. Não dá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Esse x aqui, ó, a gente vai ter que manter ele aqui. Então, a gente vai ter que reduzir essa inequação. Lembrando que pela condição de existência, o x tem que ser diferente de 0. Passando o 2 para cá, nós teremos o seguinte. 1 sobre x menos 2 será menor ou igual a 0. Dá para tirar o MMC. Tirar o MMC não influencia em nada. Então, ó, x dividido por x, 1. 1 vezes 1, 1. X dividido por 1, x vezes 2,
2x. Vamos lá, então? Aquele jeito maroto, jeito ninja. Vamos resolver do jeito ninja aqui para vocês. Então, olha só, olha para a equação. Já vou colocar direto o conjunto solução. Nossa, retinho, hein, mano? Conjunto solução. Uma raiz é 0. Lembrando que o 0 é aberto. E a outra raiz aqui é meio. 1 menos 2x é igual a 0. Seria quando x for meio. Perceba que desse modo aqui, eu não posso jogar o 0. O 0 fica inviável. Por quê? Porque quando eu jogo o 0 aqui, ó, vai dar, não existe. Não pode dividir por 0. Então tem que jogar outro valor. É claro que eu vou jogar um valor que é fácil de fazer conta. Vou jogar o 1, por exemplo. 2 vezes 1, 2. 1 menos 2 dá menos. Menos dividido por mais, porque é mais 1. Então dá menos dividido por mais. Menos dividido por mais dá menos. Pula a raiz, troca o sinal. Mais. Pula a raiz, troca o sinal. Menos. A pergunta é, aonde é menor ou igual a 0? Ou seja, aonde é negativo ou 0. Negativo ou 0 seria do meio para frente e do 0 para baixo. Portanto, conjunto solução ou verdade corresponde à alternativa Aê! Fácil, médio ou difícil, gente? O pessoal tá achando fácil? Então, ó, o grande lance aqui é você não pode passar o x multiplicando. Tudo bem? Fácil. Ótimo. Gente, se você quiser adotar essa técnica aí para sua vida, pode, não tem problema nenhum, todo mundo achou fácil, ótimo. Então eu queria dar um outro exemplo fora do material para você ficar bem armado aí. Vamos pensar no seguinte. Eu vou escrever aqui uma outra inequação para vocês. X menos 3 ao quadrado vezes x mais 2. Eu quero saber quando que isso é maior que 0. Já vou fazer o conjunto solução direto. E olha só. É agora que vem. Aqui, ó. Aqui você tem uma raiz é o 3 e a outra raiz é o menos 2. Então, o 3 estaria aqui e o menos 2 estaria aqui. Só que o 3, ele é a raiz duas vezes. O 3 é a raiz duas vezes. Isso a gente chama de multiplicidade da raiz. Então, a multiplicidade dele é 2. Então, quando você usar a técnica, você vai ter que pular duas vezes o sinal. Então, pensa assim, quando eu jogo 0 aqui, ó. Aqui vai ficar positivo, certo? Ó, positivo. Por quê? Porque tá ao quadrado, ó. 0 menos 3 ao quadrado. Dá mais 9. E aqui vai ficar 0 mais 2, que dá mais 2. Mais 9 vezes mais 2 dá mais 18. Tudo bem? Então, quer dizer que no 0 aqui é positivo. Pulou a raiz, troca o sinal. Negativo. Pulou essa raiz, como essa raiz tem multiplicidade 2, ou seja, esse expoente é 2, é como se você trocasse o sinal duas vezes. Então, ó, como a multiplicidade é 2,
vai manter o sinal. Você pula a raiz, você mantém o sinal. Por que que isso acontece? Se você fizer o gráfico de x menos 3 ao quadrado, você vai ver que o gráfico é assim, ó. Passa pelo 3. Então aqui ele é positivo e depois ele volta a ser positivo. Isso só acontece nas raízes com multiplicidade par. Então, se for 2, 4, 6 ou 8, você pula a raiz e mantém o sinal. Caso contrário, pula a raiz, troca o sinal, que é a maioria esmagadora dos casos. Tudo bem, seus lindos? Então, acho que com isso vocês ficam armados para todos os cenários possíveis. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam aí, dá like no vídeo. Tem gente que não deu like, tem 9 pessoas, só 7 likes. Então dá aquele like aí, ajuda a gente. Depois essa live vai ficar salva para vocês eternamente, disponível para vocês ali no meu canal. Tudo bem? Aí, agora sim, 9-9. Eu acho que agora vocês têm todas as armas para para resolver qualquer questão, tá bom? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar no meu WhatsApp, vai tentando fazer a tarefa, manda no meu WhatsApp, eu não vou responder na hora. Tá. O último conjunto de solução, Sabrina, eu não sei qual é o último, é o 4 ou é esse aqui extra que eu tô te falando? Já vou fazer desse extra também. Quero saber onde é positivo, portanto, o conjunto solução ou verdade. Ah, esse extra. O conjunto verdade ficaria como? Do menos 2, tem várias formas de se representar, tá? Do menos 2 ao 3, união com 3 até o infinito positivo. Você poderia colocar assim. Uma outra forma, você poderia escrever assim também. X é elemento dos reais, tal que x é maior que menos 2 e, ao mesmo tempo, x é diferente de 3. Você poderia escrever assim, né? Uma outra forma de escrever também o conjunto solução aqui seria do 2 ao infinito menos o 3. Tá bom? Então, tem várias formas de se escrever o conjunto solução. Tudo bem? Então, se a raiz tiver multiplicidade de 2, você pula e mantém o sinal. Ok?